Eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar continuidade à exposição que o pastor Samuel está fazendo aqui. Ele me pediu para que eu desse continuidade, então nós vamos fazer isso. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. A partir do verso 1. Romanos 8, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, é impossível nós vivermos a vida cristã sem a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Sem o trabalhar e o agir do Espírito Santo de Deus, é impossível nós termos uma vida cristã. Um pregador inglês batista chamado Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer nada. Somos como um barco sem vento, nós somos inúteis. Nós dependemos do Espírito de Deus para tudo. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para sermos salvos, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para sermos santos, porque é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, nos forjando. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para servir ao Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para termos relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para pedir perdão. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos arrependermos, para renunciarmos do pecado. A nossa dependência do Espírito Santo de Deus, ela é plena e completa. É total. O Senhor disse na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Quando se fala no Espírito Santo, às vezes as pessoas têm um entendimento errado acerca do que é o Espírito Santo. Há muitos que pensam que o Espírito Santo é uma força impessoal, que o Espírito Santo é um poder. Mas quando eu vou para o livro de Efésios, capítulo de número 4 e o versículo 30, as Escrituras dizem o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus. Uma força não se entristece. O fruto do Espírito Santo é alegria.
Uma força não se alegra. Portanto, nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus, ele tem emoções. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece, ele se alegra, ele tem sentimentos. E uma força não pode ter sentimentos. Quando eu vou para o livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 11, diz o seguinte: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. O Espírito de Deus, ele tem vontade própria. Uma força não tem vontade. Quando eu vou para o livro de Hebreus, diz o seguinte: portanto, Hebreus capítulo 3, o verso 7 e 8, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Uma força não fala. Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Um poder impessoal, uma força impessoal, ela não fala. Portanto, nós conseguimos encontrar no Espírito Santo de Deus todas as características que são próprias de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele sente, ele tem emoções. O Espírito Santo de Deus, ele tem vontade, ele tem volição. E o Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele tem intelecto. Ele pensa, ele raciocina. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força impessoal. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E sendo a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Ainda existe um outro entendimento errado acerca da definição e do que é o Espírito Santo de Deus. Há muitos que pensam que o Espírito Santo de Deus é uma pomba. Porque no momento em que Jesus foi ser batizado por João Batista, o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba, de uma pomba. Aquela manifestação era uma manifestação simbólica. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele não é uma pomba, mas ele se manifestou como uma pomba porque ele é pacífico. Aleluia! O Espírito de Deus, ele é suave, ele é doce. O Espírito Santo de Deus, ele é pacífico como uma pomba. Ainda há um outro entendimento de que o Espírito Santo é um vento. Porque a palavra hebraica para se referir ao Espírito Santo é ruach. A palavra ruach significa sopro, vento, fôlego. E a palavra no grego para se referir ao Espírito Santo é pneuma, que de onde vem a palavra pneu. Tanto a palavra ruach como a palavra pneuma significa vento, sopro, fôlego. Erroneamente, muitos têm pensado o Espírito Santo de Deus como um vento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não é um vento. Ele é como o vento. Por que que o Espírito Santo de Deus, ele é como o vento? Porque ele é dinâmico. Ele não para. O Espírito Santo de Deus nunca está inerte. Ele nunca está parado, como um vento. Ele sempre está fazendo as coisas se moverem. Ele sempre está soprando. O Espírito de Deus, ele sempre está trabalhando dinamicamente, não para. Ele sempre está agindo.